coração. Então, irmãos, vamos lá. Eu quero falar sobre, e vou fazer uma série com os irmãos sobre os vencedores, o reino e os vencedores. E hoje eu vou começar falando sobre isso, sobre o vencedor, sobre o que é esse vencedor na palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, o Senhor escreve cartas às igrejas ditadas pelo Senhor Jesus e escritas pelo apóstolo João. O apóstolo João, ele é orientado pelo Senhor a endereçar essas cartas a 7 igrejas. E ele então deve entregar as cartas não somente a 7 igrejas, mas também ao anjo da igreja, que era o líder da igreja. Essas igrejas estavam todas existentes da Ásia Menor. E cada carta tinha uma configuração. Sempre começava com o Senhor se apresentando de uma maneira particular para cada igreja. E também tinha uma exortação de Deus. No final da carta tinha sempre um elogio. E mais no final ainda, quase no rodapé, havia as promessas de Deus para o vencedor. Um exemplo, coloca lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, o Senhor Jesus está falando para a primeira igreja, que é a igreja em Éfeso. E no final, o Senhor Jesus fala para eles: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A segunda igreja é a igreja em Esmirna. E o Senhor lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 11 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Para a terceira igreja lá em Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, o Senhor está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome, novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Agora, na sequência, vem a igreja de Tiatira, e lá no capítulo 2, versículo 26, o Senhor fala para a igreja em Tiatira: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A promessa, portanto, é para quem, irmãos? Para o vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que vai reinar sobre as nações. Mas agora no capítulo 3, versículo 5, o Senhor está falando para a igreja em Sardes. Colocou, Anderson? Estou rápido demais? Estou rápido? Os irmãos estão acompanhando? Não, né? Sim, estou rápido. Está rápido aí não, Anderson? Não? Então vou mais devagar. Aí, tá vendo? Depois falam que eu que não consigo, então é culpa do Anderson. Volta lá. Então vamos lá. Capítulo 3, versículo 5. Colocou esse? Aleluia. Está dizendo: o vencedor será assim, vestido de vestiduras, o quê? Brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante do que, irmãos? Dos seus anjos. Aqui é mais uma promessa, mas a promessa, a recompensa é para quem mesmo, irmãos? Para o vencedor. Fala para o seu irmão: a promessa é para o vencedor. O vencedor. Aí agora em Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, o Senhor está dizendo o quê? Ao vencedor. Consegue enxergar alguma coisa em comum ou não? Eu estou lendo todos os textos só para mostrar para você de maneira assim mais clara, para que você consiga perceber. Para todas as igrejas, a promessa é para quem? Para o vencedor. Ou seja, nós estamos falando de que mesmo dia? Eu falei igreja.
Foi ou não foi? Foi. Igreja. Essas 7 igrejas aqui representam a totalidade, representa todas as outras igrejas. Essas cartas foram endereçadas para essas igrejas, mas é para nossa edificação. É para que eu e você possa compreender a mensagem de Deus, que é para nós hoje. Diga amém. Então, dentro de cada igreja sempre tinha quem mesmo, irmãos? O vencedor. Dentro de cada igreja tinha um vencedor. E ao vencedor sempre tem uma promessa. Isso significa o quê? Que tem, sim, existe 2 tipos de crente. O que é o vencedor. E se ele não é o vencedor, ele é o que, Cauã? Não consegue ver o oposto? Quem não é vencedor é o que? Pergunta para o seu irmão, vamos ver se ele sabe responder agora. Quem não é vencedor é o que? Pergunta para ele aí. Pergunta aí para a Arielle, Cauã. Quem não é o vencedor é o que então? Ele não é vencedor, meu irmão, é o que? Derrotado. Se está falando para a igreja, está falando para quem? Para ímpio? Para o mundano? Não, se está falando para a igreja, está falando para quem mesmo, meu filho? Crente. Quem é crente? É aquele que nasceu de novo, recebeu Jesus. Nem todo mundo que vai para a igreja é crente, sabia? Nem todo mundo que entra no prédio de igreja, senta e assiste um culto é crente. Quem é crente? Aquele que recebeu, aquele que o aceitou. Glória a Deus ou não? Então, a carta era para os crentes. E no meio dos crentes, o Senhor está separando aqui 2 grupos. Por isso que no final ele fala ao vencedor. Por quê? Tem um que é vencedor. Quem aqui quer ser vencedor? Quem aqui acredita que já é vencedor? Se você é vencedor, pelo menos amém tem que sair de sua boca. Porque não tem como ser vencedor e ser vencedor calado, vencedor mudo, vencedor que nem fala amém. Cutuca seu irmão, fala, vencedor fala amém. Fala para ele aí. Uai. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Agora está falando para a igreja onde, hein? Laodiceia. E está dizendo, vamos ler esse texto juntos? Vamos ler em uma só voz, 1, 2, 3 e... Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo. Opa! Você leu? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. E que mais? Jesus de misericórdia, Cristo Redentor. Vamos sentar aonde? No trono, irmão. Como Jesus também fez o quê? Sentou em qual trono? No trono junto com o Pai. Que é isso? Governo, autoridade, reino. Só senta no trono quem é rei. Ou você acha que escravo senta em trono? Só quem é rei. E o Senhor está fazendo o quê? Se você for vencedor, eu vou te colocar como rei junto comigo. Você vai assentar no trono junto comigo. Eu sento e você senta também. Mas só para vencedor. Por isso que eu estou te falando, irmão, a igreja de vencedor é a igreja que fala amém, é a igreja que canta, é a igreja que pula, é a igreja que celebra, é a igreja que louva, é a igreja que levanta a mão, é a igreja que ora, porque é vencedor, tem autoridade, senta no trono. É a igreja que expulsa demônio, é a igreja que faz encontro, entendeu? É a igreja que não para diante de desafio, não. Quero te falar que esse ano nós vamos fazer 4 encontros. Vai ser só um não, viu? É 2 no primeiro semestre e 2 no segundo. Fala. E você vai levar.
gente para esse encontro. Pensa no nome, e ainda vai ter 2 de crianças ainda. E vamos falar amém também, gente. Olha, que é isso? Cadê as irmãs aí, ué? Encontro de crianças. Mas essas coisas é coisa para vencedor. É coisa para vencedor. Porque derrotado não gosta de fazer nada. O que derrotado gosta de fazer? Só sentar no banco, ficar parado. Vencedor gosta de trabalhar. Vencedor assume a autoridade. Por isso que vencedor senta do trono. Está entendendo? Esse mês é um mês a gente separar. É um mês a gente definir quem nós somos. Esse é um mês da identidade. Nós vamos começar o ano de 2025 reconhecendo a nossa identidade. Qual é a nossa identidade mesmo? Você não é vencedor não, você não é não. Qual é a nossa identidade mesmo, irmão? Eu vou falar qual é a nossa identidade, você vai dar 3 gritos. Vencedor, vencedor. E no final você vai pular da sua cadeira e ir, vencedor. Qual é a nossa identidade, irmão? Vocês vão, vai, por que não pulou? Pastor, vencedor não tem preguiça não, irmão. Uai, que é isso? Estou só te ensinando a ter identidade. Ousadia. Crente que é vencedor, ele tem ousadia. Ele não treme no desafio. Qual é o desafio, pastor? Levar um para o encontro? Ele não treme. Ele vai, ele leva. Se você treme no desafio de dar um pulo, eu fico preocupado se você leva alguém no encontro. Mas é sério, ué. Se você treme no desafio de gritar que você é vencedor, eu fico preocupado se você acredita que você é mesmo. Você entende? Você tem alguém lá dentro. Quando está lá dentro, vivo, externa para fora. Tem que estar dentro de você essa identidade. Você é vencedor, irmão. Range os dentes. Levanta a camisa. Vamos para cima. Não é anda de ficar parado. Não é anda a gente ficar roncando no sono. Na cama. Eu sei que você ronca, mas tá bom, eu também ronco. Mas anda a gente abrir as mangas, arregaçar, sangue no olho e ganhar essa cidade. Você não vai ganhar a cidade de jeito não. É antes de nós ganhar a cidade. Ganhar a cidade tem que ser com feras. Eu com vencedores. Olha as competições da vida e veja quem é vencedor, se ele é molenga. Olha para o futebol, você que gosta de futebol, e veja aí os campeões, se eles são molengas. Olha para o atletismo, natação, ginástica. Vê lá o campeão para você ver. Todo mundo é sangue no olho, é treino duro, é rachando, e é brigando, e não está nem aí, porque é campeão. Campeão tem cara, vencedor tem cara. Nós não estamos vencendo uma competição que é fútil não, nós estamos vencendo a competição da vida. Nós estamos vencendo a competição do reino dos céus, aleluia ou não? Nós estamos em uma competição muito superior, glória a Deus ou não? Então vencedor tem que ter fibra. Somos vencedores do reino. Primeira coisa que eu vou te ensinar é prático. Estou te ensinando, eu ainda nem entrei na palavra. Estou nas coisas práticas aqui. É prático. Primeira coisa, vencedor tem que andar com a cabeça para cima. Então para de ser um crente com cabeça baixa. Pastor, eu estou cheio de luta. Mas você é vencedor. Você vai vencer a luta. Pastor, eu estou cheio de... Você é vencedor. Você vai vencer os problemas. Levanta a sua cabeça, meu irmão. Entra no seu trabalho amanhã com cabeça erguida. Pastor, mas começou o ano, não está muito bom. Erga essa cabeça. Você é vencedor.
vai profetizar e falar das coisas do céu, das verdades de Deus para você. Declara que há restituição na sua vida e Deus vai te restituir. Se foi perdido alguma coisa, não fique cabisbaixa, molenga, não. Primeira coisa, levanta essa cabeça, ergue os olhos. Vencedor é que nem Cristo, só tem um lugar para olhar, sabe para onde? O céu, porque é de lá que vem o meu socorro. É vencedor, cabeça erguida, olha para cima. Ah, pastor, mas tem muitas coisas que me derrubam, tem situações que eu ainda não consigo vencer. Você é vencedor, irmão. Já venceu. Basta assumir a identidade. Entendeu? Basta assumir o compromisso. Eu acabei de fazer um compromisso com os irmãos aqui. Você tem que ter coragem de assumir compromissos. Você é vencedor. Mas enquanto você ficar nessa postura molenga, você não vai experimentar do que você já tem. Você não tem como experimentar daquilo que Deus já te deu, por causa da sua falta de fé, por causa da sua postura. Primeira coisa, erga a cabeça. Segunda coisa, fala do jeito que a Bíblia fala. Saia da sua boca aquilo que Deus diz. Está entendendo? Não sai por aí falando palavras de derrota. Não saia por aí falando palavras de fracassos. Não saia por aí ouvindo que o diabo buzina no seu ouvido e você sai falando também. Não, como eu te ensinei aqui na palavra da oferta. Eu não transformo, mas Deus é que me dá. Está vendo? Isso é a palavra do céu, palavra de vencedor. Amém ou não? Deixa eu continuar. Vamos lá então. Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos: salvação versus a recompensa. E é importante que você entenda que há diferença entre a salvação e a recompensa. Você foi salvo. Você recebeu Cristo no seu coração. Mas tem gente que foi salvo, mas mesmo assim ele não está qualificado para receber a recompensa. Porque a salvação e a recompensa são coisas diferentes na palavra de Deus, não é a mesma coisa. E eu estou te mostrando aqui nas cartas de Apocalipse. A igreja é salva, mas só o vencedor recebe, porque é diferente. Ser salvo eternamente e ter uma vida eterna com Deus é uma coisa. Receber algo que Deus vai te dar, que é a recompensa, que é o galardão, é outra. Pela graça nós fomos salvos para viver com o Senhor eternamente. Isso é um presente de Deus. Já falei para os irmãos Efésios 2, 8 e 9. A salvação é algo que não procede de obras. Não adianta mesmo que você tenha feito alguma coisa. Não adianta, não resolve para ser salvo obra nenhuma, nada que você faça. Não tem esse negócio de, vou ganhar minha salvação, vou reconquistar minha salvação. A salvação nem é sua, a salvação é de Deus, Ele te dá de graça. Não tem obra nisso, não tem o que você faça. Ou você recebe ou você não recebe. Salvação é assim: ou você aceita o que Deus já te deu, ou então você não tem. É simples, é prático. Coloca lá Efésios 2, 8, 9. Tem gente que pode estar perdido, mas vamos ler a Bíblia então. Assim você se encontra. Efésios 2, 8. 9. Pela graça, como que você é salvo? Você é salvo como? Pela graça, mediante a fé. É salvo pela graça, mediante a fé. Aí o texto 9 completa: não é de obras. Ei, irmão, não é de obras. Porque ninguém vai bater no peito diante de Deus e falar: eu fui salvo porque eu fiz alguma coisa, eu estou aqui no céu porque eu pratiquei alguma coisa. Ninguém vai chegar diante de Deus, bater no peito dizendo isso. Por quê? Não tem obra sua. A única obra que existe é a de Deus. Ou você acredita nela e recebe, ou não vai ter. Então a salvação é fácil, prático. Crer com o coração, confessar com a boca, receber Jesus, e aí você é salvo, pela fé. Tem fé? Acredita? Recebeu.
Pastor, mas é manha demais. Então, não discute comigo, discute com a Bíblia então. Eu li o texto para você se entender, se encontrar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. O que mais? A recompensa, o reino, é outra coisa. O reino não está baseado, ele é algo que já está baseado na graça. Porém, vai depender das suas obras. Vai depender daquilo que nós fazemos para o Senhor. Então nós somos primeiramente salvos pela graça, mediante a fé, sem obras. Depois que nós somos salvos, nós então vamos nos tornar o quê? O vencedor. Para você se tornar vencedor, a graça que você recebeu não pode se tornar vã, inútil, sem propósito. Não pode. Para quem que a graça se torna vã? Para aquele que recusa ter obras. Aquele crente que recusa fazer algo para o Senhor e através do Senhor, ele é um crente que a graça se torna vã, sem utilidade, sem propósito. Ele é um crente que está desperdiçando. O que ele está desperdiçando? O recurso que recebeu, a riqueza que recebeu, o suprimento que recebeu, porque ele não faz nada com o que recebeu de Deus. Ele recebe algo de Deus, mas deixa parado, estagnado. É aquela coisa, só vamos lá participar, só vamos ouvir. Ele até crê, ele ouve, ele até é cheio do Espírito, mas para aí. Ele não tem a coragem, a ousadia de frutificar. E lá em João 15, o Senhor deixa bem claro que aquele que está enxertado na videira, esse vai ter que dar fruto, porque quem não dá fruto, o Senhor corta. Mas o Senhor está falando de quê? De vida eterna? Não. Esse é o problema de muitos crentes. Tem muitos textos que eles confundem. Uma coisa, o Senhor está falando de reino, mas ele confunde, ele acha que ele está falando de vida eterna. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso. Mas aquele que recebe a graça e trabalha com o Senhor por meio da graça que acabou de receber, ele vai ter fruto, ele vai ser um crente frutífero. Se ele é um crente frutífero, se ele tem fruto, o que ele vai receber? Recompensa. Tudo é pela graça, irmãos. Não tem merecimento nosso. Tudo é pela graça. Não tem nada que é merecimento nosso. Mas aí sempre vem aquele irmão e pergunta: pastor, mas o senhor não está falando que a recompensa é pelas obras? Se tudo é pela graça, não tem mérito nosso, então como que eu vou ser recompensado? Aí tem outros que vêm e perguntam: pastor, então, todos os salvos também serão os vencedores? Vamos definir. O que é a graça? Pergunta para o seu irmão. O que é a graça? Vamos ver se ele sabe definir para você. Vamos ver se ele sabe te responder. Fala para o seu irmão. Meu irmão. Fala para ele. Meu irmão. Fala para ele. Meu irmão. Gente, fala para ele. Meu irmão. Graça é favor imerecido tudo para quem não merece nada. Entendeu o que é graça? Graça é imerecido, você não merece. Deus faz tudo por você, mas você não merece nada, mas Deus faz tudo. Isso é graça. E essa graça Deus nos deu, liberou na nossa vida, foi derramada sobre nós. Nós nunca poderíamos chegar até Deus, nunca, mais nunca. Nunca poderíamos alcançar o Senhor. Mas Deus, ele é tão gracioso que você nunca pode chegar nele, mas ele desce de lá e vem até você. Isso é graça. Você nunca pode ser justo, nunca poderia ser justo, nunca poderia viver uma vida de santidade, mas Deus é tão gracioso
que Ele dá a justiça e a santidade dEle para você. Você não pode, você não tem, mas eu te dou de graça, é seu. E você se torna justo hoje. Não é justo pelo que você faz, é justo porque Deus te deu de graça. Não é santo porque você não peca, é santo porque Deus te deu de graça. A santidade não é sua, a justiça não é sua, a salvação não é sua. Tudo é de Deus, mas Ele deu para você. Após sermos salvos pela graça, o que a gente precisa então? Para ser vencedor, você precisa de produzir fruto, precisa frutificar. Infelizmente muitos irmãos não produzem frutos, e tem alguns que às vezes não produzem um fruto correspondente à graça que ele recebeu, que é pior ainda. É pior ainda. Tem gente que é infrutífero, não faz nada, mas tem gente que o fruto dele é podre. Entendeu? É um negócio estragado, que não condiz com a realidade que ele tem em Deus. É até crente, mas as atitudes não é condizente com a vida, com a graça que ele recebeu. Olha, irmão, eu quero ser o vencedor. Eu quero ter frutos de acordo com a graça que o Senhor liberou na minha vida. Mais alguém aqui quer isso também? Diga amém. Então não tem jeito, o crente que é justificado, ele recebeu graça. Mas se ele não frutifica, ele não tem recompensa. Não há recompensa para quem não tem fruto. Quanto tempo, Messias? Não há recompensa para quem não tem fruto. E no final de tudo, no final das contas, você precisa entender algo. Deus opera em nós todas as coisas. A glória então todinha é dele, porque Ele nos salvou. Depois de nos salvar, derramou o seu Espírito sobre nós. Então Ele não só nos salva, mas vem habitar dentro de nós, vem morar dentro do nosso coração. E isso é o maior segredo do universo, que ninguém consegue explicar. Como um Deus tão grande, tão forte, tão poderoso vem morar dentro de nós, que somos tão pequenos, tão pobre, tão fraco, mas Ele vem e mora dentro de nós. Depois Ele te capacita a fazer coisas, obras até maiores que Ele já fez. Ele te capacita a fazer obras superiores a que o Cristo fez. A capacitação dele está na sua vida para fazer coisas sobrenaturais e muito além do que você imagina, sonha e pensa. E no fim de tudo, veja a sequência, tudo é Ele, por meio dele e para Ele. Mas no fim de tudo, você que recebe a recompensa. Veja se tudo não é pela graça. Veja, tem alguém que pode dar glória a Deus aí? Olha, irmãos, isso é motivo da gente dar glória a Deus, porque Deus faz tudo. Aí tem gente que pode hoje aqui, Suelen, me perguntar: pastor, mas se Deus faz tudo, qual é a minha parte? Qual é a minha parte? Vou te falar qual é a sua parte. Creia e tenha fé. Só. Se você crer, você vai ser usado por Deus. Se você tiver fé, você será muito usado por Deus. Só creia, tenha fé. Deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar através da sua vida. Deixa Deus se mover através de você. Nesse tempo de encontro, é momento de você ter as duas coisas. É momento de você ter fé e deixar Deus te usar, e é momento de você frutificar. Sabia disso? Porque se você crer no Senhor, tiver fé e deixar Ele te usar para abençoar a vida de alguém, esse alguém pode ir para o encontro, ter uma experiência com Deus, receber muito poder de Deus lá, ser transformado, e depois sair de lá
e se tornar, sabe o quê? Um discípulo de Cristo. E sabe, esse fruto vai contar para você. Deus te capacitou, Deus derramou unção, Deus te deu espírito, Deus te deu inteligência, Deus te colocou as palavras na sua boca. O que você teve que fazer? Só crer, ter fé. Foi Deus que transformou a pessoa, foi Deus que trabalhou na vida dela, foi o Espírito Santo que gerou a circunstância para ela participar. Chega lá, é o Espírito Santo que toca nela, que fala com ela, que move no coração dela. É o Espírito Santo que convence ela, é o Espírito Santo que entra dentro dela e muda tudo. E no final, o fruto é seu. E quem recebe a recompensa? Você. O que você fez? Só teve fé. É complicado, irmão? Não é complicado. Basta ter o quê? Fé. Vamos avançar ou não vamos? Vamos encher esse encontro ou não vamos? Tem algum homem de Deus, mulher de Deus aqui que tem fé para acreditar que coisas maiores vão acontecer na sua vida? Se você tem, diga glória a Deus. Quem é o crente vencedor? O Messias já fez o sinal ali para mim, não vai dar tempo de eu terminar. Eu tenho 4 tópicos, mas vou falar só de 2. Vai, amém. Tem nada não, é uma série. Eu vou continuar nos outros domingos. Mas quem é o vencedor? Põe mais agudo nesse microfone para mim, por gentileza. Agudo. Aleluia. Isso, melhorou. Quem é o vencedor? Como eu estou dizendo para os irmãos, há uma distinção entre o crente salvo e o crente vencedor. Pode pôr um pouco mais de som nessa caixa também. Há uma distinção entre o crente salvo e o crente vencedor. Então tem gente que ela é até salva. Tem gente que é até salva. Mas tem pessoas que frequentam a igreja. E só frequenta a igreja, irmãos. Só frequenta a igreja. Esse povo que só frequenta a igreja, que só vem no culto. Deixa eu te falar uma coisa. Esse povo aí não é salvo não. Quem é salvo? Salvo é o verdadeiro crente. Quem é o verdadeiro crente? É o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É o que recebeu. Então nem todos que vêm à igreja são filhos. Nem todos que frequentam um culto é filho. Pode até estar no nosso meio, mas não é dos nossos. Quem é dos nossos? Aquele que a natureza mudou. Ele não tem mais a natureza terrena desse mundo. Ele tem a natureza do Pai, a natureza de Deus. Ele é o homem do céu. Então esse é salvo. Mas agora tem crente que ele é crente, recebeu, se tornou até um vencedor, mas tem um problema. Ele vive como escravo. Ele é filho, herdeiro, mas vive como escravo. Qual que é o grande detalhe aqui? O grande detalhe chama-se posição. Tem crente que ele tem a posição de vencedor, mas não tem a prática. Está entendendo? A posição é de vencedor, mas a prática é de escravo. Na prática, ele é um escravo. Na posição, ele é o vencedor, porque foi feito vencedor. Mas não vive como um vencedor. Como não vive como vencedor, ele vive como um derrotado. Ele se torna escravo. Se torna escravo do sistema desse mundo. Se torna escravo da economia desse mundo. Se torna escravo do presidente e de quem é eleito, porque o que determina, ele pensa que é para ele também. Ele se torna um escravo do sistema global dessa terra. Se torna escravo do quê? Dos desejos do comunismo, do consumismo. De que mais? Os partidos de esquerda, de direita. Alguém falar que é crente é de direita. Quem é de esquerda não é crente. Meu filho, vou te falar uma coisa. Quem é crente é do céu. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Eu sou do céu. Meu valor é o valor do céu. Eu não sou escravo dessas coisas dessa terra. As coisas desse mundo não mandam na minha vida. Não define
o que eu vou ser, o que eu vou ter, como eu serei, como eu andarei. Não define. O que define as coisas da minha vida é o céu. Esse aí, entendeu, é vencedor. Aí tem um monte de crente que não é vencedor ainda. Por que não é vencedor ainda? Ele até é na posição, mas na prática ainda é um escravo. Por isso é fundamental que você entenda, compreenda, que antes, ouça-me bem, você tem que compreender isso. Antes de você ser salvo, o seu alvo é receber salvação. Fala comigo, fala: antes de eu ser salvo, o meu alvo era receber a salvação. Agora ouça. Depois que você é salvo, o seu alvo não pode mais receber salvação. Por quê? Você já recebeu, já entrou dentro de você. Você já é um filho de Deus, amém ou não? Uma vez que você é filho, você já é. Não tem como você ser filho e ficar lá todo dia: pai, deixa eu ser seu filho. Pai, eu sou seu filho. Pai, eu quero ser seu filho. Que sentido faz lá na minha casa meus filhos ficar todo dia, acordar cedo e falar: pai, eu quero ser seu filho. Aí ele saiu para brincar, fez algo que não devia e volta lá para casa: mas pai, deixa eu ser seu filho de novo. Que sentido faz isso? Ele errou, mas é meu filho, por isso que ele vai ser corrigido. Porque é meu filho que mandou errar. Entendeu ou não? Então tem muito crente que é assim com Deus. Todo dia ele quer ser filho. Ele já foi feito filho, já recebeu a salvação, mas todo dia está lá, irmão: pai, deixa eu ser seu filho. Pai, me ajuda, eu quero ser seu filho. Pai, tem misericórdia de mim, eu quero ser filho de novo. Ô filho, você já foi feito filho. E Deus está falando isso para você. Você já é. Quem é salvo, qual é o alvo dele? Não é mais receber salvação. O alvo dele, sabe qual é? Receber recompensa. Então, uma vez que você não é salvo, você tem que buscar a salvação. Mas uma vez que você é salvo, você tem que buscar outra coisa. O que eu tenho que buscar, pastor? A recompensa. Você é salvo, então busca a recompensa. Você tem que ser recompensado. Quem é recompensado comigo? Hoje está na hora de você viver a sua identidade em Cristo. Está na hora de você aprender a desfrutar da sua herança. Já está na hora disso. Não está mais na hora de você viver como escravo. 2025, pelo amor de Deus, faz um propósito hoje aqui nesse culto. Faz um propósito hoje com Deus, de não viver mais uma vida de escravo, de viver uma vida de vencedor, de príncipe, de princesa, de rei, de identidade de filho. Amém ou não? Aí vem as dispensações. Eu já falei sobre isso aqui, mas ouça. Preste atenção. Eu vou encerrar com isso. O tempo em que o vencedor será recompensado é no tempo do reino, ou na dispensação do reino. Preste atenção que você vai entender agora. Normalmente todo mundo diz que existe 7 dispensações. 7. Os irmãos aqui do meu lado esquerdo estão conseguindo me ouvir? Parece que só tem som nessa caixa aqui. Saindo aqui. Existem 7 dispensações. Primeira dispensação foi da inocência, a segunda foi da consciência, a terceira foi do governo humano, a quarta foi da promessa, a quinta foi da lei, e a sexta da graça, e a sétima será do rei. As 5 primeiras dispensações já passaram. Hoje nós vivemos na 7ª dispensação, que é a dispensação da graça. Isso, hoje nós vivemos na 6ª, só para ver se você está... Os irmãos estão entendendo, hein? Só aqui na frente, tá vendo? Você tem que sentar mais na frente para você entender também. Só aqui na frente, quem parece que entendeu.
Então, nós estamos vivendo em qual dispensação? Na sexta. 5 já passaram. A 7ª virá. Amém? Vamos lá, a partir de Abraão, para quem conhece um pouco da Bíblia, sabe que Abraão está lá em Gênesis. A partir de Abraão veio a dispensação da promessa. Em Êxodo capítulo 20 começou a dispensação da lei. A lei começou com Moisés. Quando Cristo veio, ele veio e junto com ele, a sua morte na cruz, iniciou-se uma nova dispensação, que foi a dispensação da graça. E agora, quando Cristo voltar, a dispensação da graça acaba e começa uma nova dispensação, chamada de dispensação do reino. Nessa dispensação do reino, todos os crentes vencedores serão recompensados. Dispensação do reino, ou também pode ser falada como dispensação milenar. Por quê? O Senhor Jesus, ele está voltando para estabelecer o seu reino aqui na terra durante 1000 anos. Ele vai descer lá em Jerusalém, de lá que ele vai governar toda a terra durante 1000 anos. Vai ter um governo de Cristo. E nós, os crentes vencedores, irão junto com ele governar também. Porque o governo, o reino é recompensa para o crente vencedor. Então só vai reinar junto com ele o vencedor. Não viu o que eu li para você aqui, Apocalipse, capítulo 3, da igreja de Laodiceia, que fala que ao vencedor, ele vai colocar sentado junto com ele no trono. Então, é uma recompensa que vai acontecer no tempo da próxima dispensação. Hoje então nós estamos na dispensação da graça. Mas o que leva muitos a viver como um crente derrotado hoje é porque você está na dispensação da graça, vivendo na dispensação da graça, com a cabeça na dispensação passada, que é a da lei. Então a cabeça está na dispensação da lei. Como a sua cabeça está na dispensação da lei, o seu comportamento vai de acordo com a sua cabeça. E você também acaba entrando na dispensação da lei e vivendo uma dispensação atrás. Sendo que hoje nós estamos na graça. E isso leva muito crente a viver como um crente o quê? Derrotado. Você quer ser um crente vencedor? Estou te dando os segredos aqui. Aprenda, entenda, mude a cabeça. Você está na dispensação, qual dispensação? Da graça. Aí quando Jesus vem e fala, olha, arrependei-vos, porque é chegado o que? O reino dos céus. É chegado o reino. O que Jesus está falando de arrepender? Jesus está falando de questão de pecado? Não, o que Jesus está falando é o seguinte: muda a mentalidade. Entende? Troque a sua mentalidade. Agora é uma nova dispensação. O rei acabou de chegar. É isso que Jesus está falando. O que é arrependimento? Arrependimento é a mudança de pensamento, de mentalidade com relação a Cristo. Toda vez que a sua mentalidade muda com relação a Cristo, você acaba de se arrepender e acaba de entrar no nível que Deus tem para você. Então a sua mentalidade hoje tem que mudar. Você tem que entender: eu vivo debaixo da graça. Tem graça de Deus para a minha vida. É a graça, é o suficiente. A graça é melhor, a tua graça, o teu favor é melhor do que a vida. O que eu preciso é da graça de Deus. Amém ou não? Quando você entende isso, a graça não se transforma vã na sua vida. Por quê? Se você entende isso, a graça entra dentro de você. Você começa agora também a produzir fruto. Se você produz fruto, você se torna um vencedor. Mas muitos não estão produzindo fruto. Por que não? Está na lei. Na lei não tem como frutificar. Só tem como ter fruto se for debaixo da graça. Eu sei que para muitos aqui eu falo está na lei, está na graça. Alguns não entendem. Mas guarda isso aí. Se você não está entendendo, não tem problema não. Guarda isso aí. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos domingos. Isso é importante. Venha para o culto. Fala para o seu irmão: venha para o próximo domingo, meu irmão. Não perca a próxima mensagem. Fique em pé no seu lugar. Vamos terminar.
Cadê os elementos da ceia?